Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre estrias. Antes de falar de estrias, a gente precisa entender um mecanismo do nosso corpo que é justamente o responsável por formar estrias, que é o processo de cicatrização. Então vamos lá. Cicatrização, primeiramente, ela é uma sequência de eventos químicos que são estimulados por um ferimento. Então uma cicatriz, ela é o resultado da necessidade que o nosso corpo tem de fechar o ferimento. Porque o nosso corpo ele precisa manter a pele intacta para que não seja uma porta de entrada para infecções. Então a cicatrização, o produto final dela, é uma cicatriz. E uma cicatriz o que ela é? Ela é uma massa fibrosa de colágeno, que vai ter aspecto esbranquiçado na maioria dos casos, podendo variar de acordo com o tipo de pele de cada pessoa. E a cicatriz, ela não tem função. A cicatriz, ela não tem um processo fisiológico. Ela é apenas uma massa de colágeno que está ali para tampar o reboco, ou seja, para fechar o ferimento. É só isso que ela vai fazer. Ela não exerce uma função fisiológica, diferente das células. Por isso é importante a gente lembrar que cicatrização, ela não é uma reparação, é uma sequela. Então, quando a gente tem reparação, é quando o organismo ele se recupera totalmente. Ou seja, você fez um corte ali onde você fez aquele corte, vão voltar a ter as células normais da pele, desempenhando suas funções normais, sem nenhum tipo de prejuízo. Então, a cicatrização, ela vai se dividir em 3 etapas, que é a inflamação, a proliferação e a remodelagem. Então, nós temos a etapa de inflamação, a fase proliferativa e a fase de remodelação. Começa então pela inflamação. Óbvio, quando eu tenho um corte, digamos, eu estou usando o exemplo de um corte porque a gente está falando de cicatrização da pele. Então, uma ruptura da minha pele. Quando eu tenho essa ruptura, células são rompidas. Ao se romperem essas estruturas celulares, são jogados para o exterior mediadores químicos. Além disso, você pode ter também o corte que cause sangramento. E tendo sangramento, você tem o extravasamento do plasma sanguíneo também. E esse plasma, ele é rico em plaquetas. Então você tem esses mediadores químicos que eles vão fazer, entre outras coisas, agregação plaquetária. E essa agregação plaquetária, ela vai formando um tampão que é rico em uma proteína chamada fibrina, que é o que vai fazer a tal da casquinha, que a gente não pode tirar. Porque para que serve então a casquinha de um ferimento, de um machucado? Ele vai formando essa rede de fibrina e a casquinha ela pega na área do machucado e ele vai fazer o quê? Ele vai se retraindo. A casquinha ela vai diminuir. E ela faz isso para quê? Porque ela vai puxando a epiderme para um ponto convergente, para justamente o tecido se recuperar e não fazer a cicatrização. Se você é daquele que fica arrancando casquinha, provavelmente ao tirar a casquinha você aumenta a chance de formar uma cicatriz. Porque o nosso corpo, ao se recuperar de um ferimento, ele age por diversas vias. Ele vai fazendo a casquinha, para ele atrair a epiderme para um ponto convergente e fechar e recuperar a pele totalmente. Mas ao mesmo tempo, na camada mais inferior, você tem o fibroblasto trabalhando na formação de colágeno, recriando a matriz extracelular. Então, na fase inflamatória, as plaquetas, além de fazer esse tampão de fibrina, eles também secretam fatores de crescimento e glicoproteínas adesivas.
Por que eles secretam fatores de crescimento? Eles fazem isso para que o fator de crescimento atinja as células como o fibroblasto, para que o fibroblasto trabalhe mais. Para quê? Para ele recuperar a matriz extracelular que foi perdida durante o processo de ruptura da pele. No caso aqui a gente deu o exemplo de um corte. Quando você tem um corte, você perde estruturas, você perde as células e também você vai ter um rompimento da matriz extracelular. Então as plaquetas, elas liberam o fator de crescimento para que seja trabalhado a reconstituição da matriz extracelular. Então você tem essa liberação de matriz extracelular e de glicoproteínas, que também é material da matriz extracelular que nós temos na nossa derme. E a fase inflamatória, então, ela também ativa macrófagos. Os macrófagos, eles vêm para fazer o quê? Para fazer a limpeza do local, para retirar as células mortas, células danificadas, e também para fazer a quimiotaxia, que é para atrair outros componentes do processo de cicatrização. E aí essa etapa de inflamação, ele ainda está inflamado. A fase de inflamação, como a gente falou, é uma fase onde o corpo está pedindo socorro. E depois nós temos a tal da fase proliferativa. Essa fase proliferativa, ela é a fase do fechamento da lesão. Já vieram todos os componentes de defesa do nosso corpo e agora é hora de reconstruir. É que nem quando abre um buraco no meio da rua, né? Num local ideal, não no Brasil, né? Quando você tem, sei lá, uma cratera na rua, você pede socorro. Aí vem o socorro. E depois começa a etapa de reconstrução, né? E o nosso corpo vai fazer a mesma coisa. É a tal da fase proliferativa. A fase proliferativa, ela se inicia algumas horas após a lesão e a função dela é, através dos seus fibroblastos, recompor a matriz extracelular, formando novos colágenos, novas elastinas, para criar aquele espaço extracelular. Além disso, nós temos também a angiogênese. A angiogênese é a criação de novos vasos sanguíneos para que a gente tenha a oferta de nutriente e de energia, porque ali nós vamos ter muitas células trabalhando, precisando de mais energia. Então essa angiogênese, ela se dá a partir dos vasos que já são pré-existentes, que já existem naquela região. E aí a partir dele crescem novos vasos para levar oxigênio e nutrientes para as células que estão trabalhando na fase proliferativa, que é graças ao fibroblasto. É o fibroblasto que é a principal célula que trabalha na fase proliferativa. Mas ele vai produzindo muito colágeno. E esse colágeno, se você não tem um fechamento da epiderme, dependendo da extensão do corte, esse colágeno vai acabar tomando esse espaço, porque ele vai tentar fazer o fechamento da lesão. Primeiro ele começa a construir o colágeno para fazer aquela sustentação para o tecido novo, que a gente espera que a casquinha vai estar lá puxando, né? Que esteja puxando a epiderme, caso você não arranque a casquinha. Caso você não tenha a casquinha, né, que é a fibrina que vai estar puxando a epiderme, o colágeno vai acabar fazendo esse papel de fechamento da lesão. Mas então isso é a etapa proliferativa, é o fibroblasto trabalhando para fazer a nova matriz extracelular e, se for o caso, fazer o fechamento da lesão. E aí nós temos a etapa da contração da ferida. Quando você tem uma cicatriz, quando você não teve a recuperação total da epiderme, nós temos então uma fase que a cicatriz passa, que é a fase de contração, que é quando você tem um movimento centrípeto, ou seja, em direção ao centro, e que
ela diminui de tamanho. A cicatriz ela diminui de tamanho ao longo do tempo. Para quê? Para tentar recuperar um pouco mais o tecido. Então você tem um ressecamento, ela desidrata a cicatriz para que ela fique num tamanho menor e você consiga ter uma maior recuperação do tecido. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida nós retornaremos para encerrar essa etapa de estrias.